Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, da Verve, assessoria de comunicação, uma empresa que há 43 anos transforma empresas profissionais liberais em notícia. Eu sou jornalista de formação, sou assessora de imprensa e sou mestre em comunicação pela Universidade de São Paulo. E hoje nós vamos ter no nosso podcast um advogado, professor, consultor jurídico, e ele é o sócio fundador da Rômeu Andriotti Advogados Associados. O tema que nós vamos abordar é a advocacia de alta performance, reputação no direito privado e a importância da comunicação estratégica no meio jurídico. E nós estamos aqui com o Dr. Rômeu Andriotti. Muito obrigada pela sua participação e eu gostaria de qualificá-lo para a nossa audiência. Então, você é advogado, se eu tiver alguma coisa errada, você me corrige, tá bom? Você é advogado, você é professor, consultor e mestre em Direito pela PUC São Paulo e pela FADISP. Além dele comandar o próprio escritório, o Rômeu atua em temas de alta complexidade e excelência no direito privado, com destaque para investigação patrimonial, recuperação de crédito, due diligence, desmantelamento de fraudes, contratos, direito de família e direito empresarial. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. E eu esqueci de falar alguma coisa? Não, de forma alguma. Não? Eu que agradeço, uma grande honra estar aqui. Cara Vera. Que bom. Que tenhamos uma boa conversa. Com certeza teremos, né? E eu queria que você contasse um pouco da sua história pessoal e da trajetória jurídica para os nossos seguidores se situarem, né? Você tem uma formação sólida, né? Com uma trajetória acadêmica intensa e você também tem experiência como empreendedor no setor jurídico. E como que você costuma se apresentar? Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua vida, a sua formação, a faculdade de Direito e aquilo que te trouxe até aqui. Perfeito. Bora? Olha, com certeza, eu costumo me apresentar como advogado e como professor, né? Sim. Para mim, são duas honras da minha vida, é ter esses ofícios que eu muito amo. Os dois, cada um por seu motivo particular. Ser professor sempre foi uma vocação para mim. Meu avô, ele foi professor de História e de Filosofia. E então, quando eu mesmo me tornei professor, assim, foi uma grande comoção familiar. Sim. E algo que eu sempre quis, porque, enfim, sempre gostei dos bancos escolares, da academia e de estar nesse meio. Então, é muito significativo para mim ser professor de Direito. E, além disso, ser advogado é tão significativo quanto, porque eu acredito que advogar é uma profissão de fé. É uma profissão em que você se doa pelos outros, em que você luta pelos outros. É uma profissão, é um ofício que eu considero extremamente inspirador, que tem muitos altos e baixos, principalmente o tipo de advocacia que nós fazemos, em que nós nos entregamos muito por cada causa. Sim. Então, cada sucesso, cada vitória para algum cliente nosso, a gente sente como uma vitória pessoal também, uma vitória nossa. E, evidentemente, cada derrota, cada revés, também sentimos assim. E nós buscamos atuar em prol deles como nós atuaríamos para nós mesmos ou para entes queridos, para nossos familiares, quiçá com uma dedicação até ainda maior, sabe? Sem Então, dúvida. Esse é o nosso perfil e a gente é muito honrado e agradecidos de todas as pessoas, clientes e empresas que depositam a sua confiança no nosso trabalho. A gente valoriza muito isso, a gente considera isso um tesouro. Que legal. E a gente dá o nosso melhor mesmo, em cada dia. Não só eu, isso é um DNA da equipe, né? Nós somos em 9, nos tornaremos em 10 pessoas em breve no nosso time. E todos têm esse mesmo perfil, esse mesmo DNA, que é assim a nossa marca registrada, né, de dedicação, de abnegação pelos casos, e pretendemos assim manter, mesmo crescendo. Que legal. Nos anos vindouros. E como é que foi que a investigação patrimonial, a recuperação de crédito e o combate às fraudes, né,
Como é que se tornar uma das maiores especialidades hoje do seu escritório? Você tem como contar um pouquinho isso para a gente? Com certeza. Desde a faculdade, Vera, que eu nunca me contentei com o famoso ganhou, mas não levou. Ah, E é sim. uma coisa, não é? É. E é uma coisa que, desde cedo, na faculdade de Direito mesmo, e tendo os primeiros contatos com os casos, a gente começa a aprender e a verificar que, apesar do direito ser declarado em um processo, ou pela justiça, ou por causa de um contrato, ou um acordo, isso não significa que aquele direito será depois entregue para a parte que tem o direito, porque nós temos um problema sério de execuções civis no nosso país. Sim. Até para quem não está familiarizado com o termo, as execuções civis representam a fase do processo destinada a retirar o patrimônio do devedor, o condenado, e entregar para o credor ou aquele que venceu o processo. E esse é um grande problema, um gargalo da justiça hoje no Brasil, porque tem muitos processos de pessoas que, por exemplo, sofrem golpes amargos, perdem, assim, o patrimônio que elas acumularam a vida inteira, às vezes, em um golpe. E não tem como receber. Exatamente, não conseguem receber, apesar de ganharem o processo. E esse trabalho que vocês fazem garante que elas recebam? Explica para nós isso. Boa. É essa a história? Sim. Nós não podemos dizer que esse trabalho garante, né? Sim. E ninguém pode dizer isso, tá? Não é uma questão só nossa. Entendo. Porque, por exemplo, se a outra parte, de fato, não tiver nenhum patrimônio, com relação à parte civil, não há o que fazer. Porque a gente só consegue executar a pessoa para atingir o seu patrimônio, né? Sim. Então, tem casos de devedores que, por exemplo, quebraram de verdade. E realmente não tem patrimônio algum para honrar as suas dívidas. Certo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Não é também que a gente está dizendo todo o devedor é picareta. Não é essa a ideia. Tem alguns mas muitos, exatamente. Certo. Então, explica para nós isso. Exato. Eu até faço uma distinção entre o devedor, né, inadimplente real, de fato, e o fictício. Tá. Tem devedores que são devedores fictícios, porque eles têm patrimônio para honrar com suas obrigações, com as suas dívidas, e eles não pagam porque eles não querem. Eles fazem esquemas de blindagem patrimonial, para proteger o patrimônio deles, frustrando os credores que eles têm. Sim. Ou as condenações judiciais que eles tiveram. Sim. E aí, essa situação que, em muitos casos, acaba sendo muito injusta, porque uma pessoa, entre aspas, vamos dizer assim, tomou um tombo, né? Tá sofrendo um amargo prejuízo, e a outra pessoa tem dinheiro para pagar, tem patrimônio, mas ela não honra. Esconde, exatamente. E aí entra o seu trabalho. Exatamente. De fazer isso que se chama investigação patrimonial. Exatamente. É você saber se aquela pessoa que está devendo e diz que não tem como pagar, de fato não tem como pagar. Exatamente. É isso? Vamos traduzir em miúdos para todo mundo entender. Boa ideia. Sim. E isso também tem a ver com o aspecto de fraude. Você, de uma certa forma, desmistifica porque é uma fraude você ter um patrimônio e esconder para não honrar com as suas dívidas. Exatamente. Caracteriza uma fraude? É uma fraude civil, exatamente. Sim. E nós fazemos o desmantelamento da fraude. Ah, entendi. Então, isso tem a ver, inclusive, com a próxima pergunta, que diz que teu escritório atua em todo o espectro do direito privado. Exatamente, né? Exatamente. Mas você tem mais ênfase em áreas sensíveis, como essas que nós estamos falando, né? Isso. E eu queria entender como é que porque aqui nós estamos falando sobre a comunicação e a importância da comunicação em todo esse processo. Sim. Então, como é que vocês se posicionam no mercado para se diferenciar em casos que não exige apenas um conhecimento técnico, mas, na verdade, também precisa de uma visão estratégica disso que você está falando, de ir mais a fundo e pesquisar para saber se aquela ausência de condições de pagamento é verdade. É isso? Sim, perfeitamente. Olha só, para a gente se posicionar no mercado, como você bem colocou, o nosso escritório ele atua em todo o espectro do direito privado. Isso é muito amplo, porque isso engloba o direito dos contratos, direito empresarial, direitos dos títulos de crédito, direito do consumidor, direito de família e sucessões, que é uma área muito importante do nosso escritório, fora as cobranças que a gente estava dizendo. Então, para te dar um exemplo,
Nós atuamos em todas essas áreas e temos como um dos nossos diferenciais essa questão da investigação patrimonial, porque essa questão da investigação ela é útil para todas as áreas que nós atuamos. Sim. Então, digamos assim, nós atuamos em direito de família e sucessões, fazemos muitos divórcios, muitos inventários, pensões alimentícias, tanto por lado do alimentante como, em alguns casos, representando o alimentando. Em todos esses casos, você tem benefícios de se valer da investigação patrimonial, porque tem muitos divórcios com ocultação patrimonial, tem muitos inventários que algum herdeiro desvia patrimônio ou faz algum outro tipo de ilícito no inventário. Tem muitos casos de pensão alimentícia em que você tem muita dificuldade de provar qual que é a renda ou o patrimônio daquele alimentante e, às vezes, isso aproveita o credor dos alimentos, ou seja, normalmente são os menores, né, que estão pedindo pensão alimentícia. E eles precisam de informações sobre qual que é o rendimento daquele genitor ou genitora para quem eles estão pedindo os alimentos. Mas também pode ser o oposto. Pode ser que esse genitor ou genitora que está sendo demandado, a outra parte esteja inflando o patrimônio dele e ele precisa gerar prova de Sim. que o patrimônio não é bem aquele. Então, entendi. veja, Pode ser também dos dois lados. dos dois lados. Né? É uma coisa que vai apurar a realidade. Exatamente, exatamente. Para ser justo, é apurar a realidade. Para isso que serve a investigação. Também tem os casos de due diligence, no qual, em vez de fazer a investigação de forma repressiva, ou seja, depois que o problema aconteceu, na due diligence a gente tem a investigação preventiva. Quer dizer, antes de você fazer um contrato importante com alguém, você fazer a investigação patrimonial e dos eventuais problemas jurídicos da pessoa para você ter mais segurança no seu negócio, tomando providências que são básicas, mas têm que ser bem feitas, né, por alguém especialista nisso e que são extremamente importantes, como puxar todos os processos que aquela pessoa responde, se existirem, fazer uma pesquisa de protestos nos cartórios que são responsáveis por registrar isso, fazer uma pesquisa de negativações da pessoa nos órgãos de proteção de crédito, fazer outras pesquisas do tipo em sites como Reclame Aqui ou em mídias sociais, em busca de reclamações, etc, etc. Então, isso vai te dar muito mais segurança na hora de você realizar o seu negócio também. Então, veja que é muito amplo o espectro de utilizações que a gente tem dentro de cada área do direito que nós atuamos. Sim. E a gente coloca isso como um grande diferencial. Sem dúvida. E assim, você também, consta aqui que você também fundou uma Legaltech. Isso que mesmo. tem atuação em tecnologia jurídica, é isso? É isso mesmo. Como é que você enxerga a importância da inovação, da comunicação no fortalecimento da reputação de um escritório como o seu hoje? Sim. Vera, a história da evolução humana está muito ligada à evolução dos instrumentos humanos, né? Sim. Então, até os Homo sapiens e espécies anteriores foram categorizadas conforme foi avançando a utilização dos instrumentos. Então, veja, eu considero que o uso da tecnologia é fundamental, assim, é essencial e é algo que nós não podemos fugir, porque esse progresso, essa evolução, como queira chamar, essa modernidade, ela vem para ficar e ela está em constante transformação. Quem não estiver se transformando junto e se atualizando junto, fica para trás mesmo. Não tem jeito, não né? tem jeito. E isso no âmbito da advocacia já aconteceu outras vezes, porque outrora as petições eram escritas à mão. Sim. Depois veio máquina de escrever. Quem não se adequou à máquina de escrever ficou para trás. Sim. Depois vieram os computadores. Quem não se adequou aos computadores ficou para trás. E agora estamos aí nessa era de inteligência artificial, de sistemas automatizados, e o advogado também precisa se atualizar para o correto uso dessa sistemática para ele continuar na dianteira da profissão. Legal. E assim, a gente sabe que muitos escritórios enfrentam muita dificuldade em explicar com clareza os serviços jurídicos, né? Sim. Quais são os erros mais comuns nessa comunicação? Se é que você pode falar isso, ou talvez a gente devesse reformular a questão. Vamos falar assim, o direito ainda ele é visto como uma coisa muito técnica e muito, assim, inacessível. É como se não fizesse parte do mundo dos mortais, né? Uhum. Então, na tua visão, como é que a comunicação pode
tornar o jurídico mais compreensível e estratégico, seja para o mercado, seja para o cliente, seja para a imprensa, enfim. Qual que é o papel, vamos dizer assim, da comunicação para servir de ponte entre o direito e a maioria das pessoas? Perfeito. Essa questão ela é tão relevante porque existe um desconhecimento muito grande mesmo sobre o direito com relação à população em geral. E, inclusive, isso passa, ao meu ver, por uma deficiência de base, no sentido de que nas escolas e no ensino médio, as pessoas deveriam ter mais contato com o direito, porque é algo que todo mundo vai utilizar. Ninguém devia sair da escola ou do ensino médio sem saber o que é um pacto antinupcial, que todo mundo vai ter, né? Ou os efeitos de um casamento, ou o que é um contrato. Né? A maioria das pessoas olha assim um instrumento na mesa contratual e fala, isso aqui é um contrato. Mas não, isso aí é um instrumento contratual. O contrato não é o papel onde está escrito as coisas. O contrato é uma relação jurídica. O contrato pode ser, inclusive, verbal. Se eu acordar com você aqui um preço por alguma coisa, por exemplo, a gente faz um contrato de compra e venda verbal. Então, tudo isso é direito básico que deveria ser ensinado para as pessoas. E como hoje nós temos ainda essa deficiência de base, é muito importante que os advogados e profissionais do direito transmitam isso, e transmitam isso de uma forma didática. E aí entra até essa conversa está me fazendo lembrar de uma frase que eu gosto muito, de um filósofo francês chamado Pascal, Sim. que ele disse assim, se eu tivesse mais tempo, teria lhe escrito menos. Olha que legal. Então, assim, quando você faz a coisa assim mais na correria, ou se você não tem tanta experiência e conhecimento, você é mais prolixo. Mas quando você tem mais experiência, mais conhecimento, ou tem, enfim, mais tempo para burilar aquilo, para construir aquilo, você faz mais conciso. E o papel do grande profissional é justamente esse, o de ser conciso, porque você tem tanto conhecimento sobre aquela sua área de atuação que você consegue identificar quais são os pontos mais importantes naquela matéria e como expô-los da forma mais palatável possível para o grande público compreender. E hoje em dia a melhor forma de fazer isso é por meio de pílulas, né? De pequenas pílulas mesmo de conhecimento, você condensar aquilo em partes e transmitir isso para o público. Em artigos, por exemplo? Artigos poderia ajudar? Um processo de pegar cada tema, transformar em miúdos e transformar num artigo para a grande população? Você acha que poderia ajudar? Artigos com certeza ajuda. Sim. Mas eles são direcionados a quem está interessado já em se aprofundar naquele tema. Verdade. Não é? Então, eles certamente são úteis. Sim. E devem ser realizados. Mas, além deles, fazer vídeos curtos, também fazer vídeos assim intermediários para quem está mais interessado, textos curtos também, porque hoje em dia as pessoas têm tido cada vez menos tempo e menos paciência, né? Sim. E esse processo de educação da população passa por tirar do direito essa imagem de que o direito é uma coisa extremamente burocrática, técnica, até chata. Tem que dar uma roupagem para o direito de que o direito está em qualquer lugar que a pessoa olhe. As pessoas precisam entender que para onde você olhar, você está tendo alguma relação jurídica em andamento. Nós mesmo aqui sentados estamos aqui tendo um relacionamento que também tem seus impactos jurídicos. Sim. Então, o direito permeia a vida de todas as pessoas o tempo todo. E, nesse sentido, ele é muito belo. Basta a pessoa colocar esses óculos para conseguir enxergar isso. E, então, é nosso papel, né, como profissionais, mostrar isso para as pessoas. E as pessoas vão começar a se encantar mais, conhecer mais sob essa perspectiva. E aí, já nos direcionando, né, para o final do nosso podcast, que pena, mas, assim, como é que você transforma o que acontece no seu dia a dia, as audiências, a jurisprudência, os debates, em conteúdo de valor para os seus clientes? Como é que você acha que o seu dia a dia pode, para os seus clientes, para os alunos, para a sociedade, ser melhor exposto? Sim. Obviamente, respeitando os limites da ética, né? Claro, claro. Olha,
essa é uma das melhores formas de expor o direito, é por meio de estudo de casos. Porque se você fala teoricamente sobre o direito com alguém, Sim. Costuma despertar muito menos interesse da pessoa, Sim. do que você expor um caso concreto em que você conta uma história. O ser humano ama histórias. Sim. O ser humano ama storytelling. Sim. E quando você expõe um conceito jurídico por meio de uma história, um caso real, algo que aconteceu e qual que é o direito envolvido e como foi solucionado, isso gera um impacto muito maior do que você simplesmente dizer o que está escrito no artigo 5º do Código de Processo Civil. Ao invés disso, coloca ele no contexto de um caso concreto, no qual o artigo foi utilizado e como que ele resolveu aquela situação. Sim. Então, nesse sentido, eu sou muito feliz de nós termos muitos casos concretos que de fato, aconteceram no nosso escritório, que nosso escritório atuou. Isso me dá muito até material de aula, inclusive, que legal. Poder compartilhar isso. Sim. E sempre tem uma recepção muito boa dos alunos ou dos interlocutores que eu tenho, exatamente por essa faceta, porque a gente consegue ver, assim, o direito em aplicação. Sim, para que serve o direito? Exatamente. Né? Em última instância, eu acho que falta para a população, muitas vezes, as pessoas nem se beneficiam de Sim. coisas que estão sendo injustas, né? Plano de saúde é um exemplo. Sim, né? Muita sim. gente não cobra porque acha que não adianta. E quando ela realmente tem uma situação abusiva, ela acaba conseguindo o resultado. Então, eu acho que também seria uma coisa legal aqui no nosso canal, depois a gente pensar, Romeu, em trazer alguns casos de esclarecimento, como que a comunicação pode chegar até essas pessoas e explicar o que elas têm de direito e o que elas não têm de direito, e como que o direito pode fazer mais parte do dia a dia das pessoas. Concordo plenamente. Que Excelente bom. Você pauta. topa? Totalmente. Ah, que bom. Estamos que juntos. legal. Olha, Romeu, eu Sim. preciso agradecer muito por você compartilhar, assim, tanto conhecimento com a gente. Foi uma conversa rica, acho que todo mundo concorda com isso, cheia de insights, né, sobre o papel do direito na vida cotidiana e também nas decisões estratégicas, porque às vezes você não pode não tomar uma decisão porque não é tão conveniente quanto se você tomasse outra, que um bom esquema de consultoria jurídica poderia lhe favorecer. Estou certa ou estou errada nisso? Certíssima. Devia fazer mais parte do dia a dia das pessoas, né? Sim. E agora, se alguém quiser entrar em contato com você ou conhecer melhor teu trabalho, como é que essa pessoa deve fazer? Conta aqui para nós. Muito obrigado. Olha, recomendo que acessem o nosso site, romeu.adv.br. Romeu é RO2MsEL.adv.br. No nosso site tem todo o nosso espectro de atuação, tem todos os nossos contatos, incluindo WhatsApp, Fale Conosco, um e-mail também. Uhum. Fora isso, estou em todas as mídias sociais, como Romeu Andriotti, só pesquisar dessa forma. Romeu, como eu já disse, Andriotti, ANDRIOTTI. Uhum. Tanto no Instagram, no LinkedIn, no YouTube também, temos um canal de YouTube que está sempre sendo alimentado com dicas, com pílulas de conhecimento sobre direito civil, processo civil e temas correlatos. Então, Vera, também para mim é uma honra, tem sido uma experiência incrível estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e espero que todos vocês tenham gostado de saber como é que a comunicação com o foco em cima do direito pode beneficiar a população como um todo. Como assessoria de imprensa pode trazer para a população de uma maneira geral insights valiosos de como é que ela pode agir de uma forma ou de outra, contando com a ajuda de excelentes profissionais. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam o vídeo, compartilhem com aquelas pessoas que vocês acham que precisa de orientação jurídica e voltem na próxima semana, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.